Olá, galera, muito boa noite, bom dia, boa noite, enfim. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula. Hoje nós iremos falar da escola racionalista. A escola racionalista, ela tem como grande expoente a figura do René Descartes. O René Descartes, ele inclusive institui a dinâmica da dúvida metódica, ou seja, a dúvida como uma válvula para se chegar a um conhecimento. Um ponto que é importante destacar é que, justamente, além de ser o pai dessa escola, do racionalismo em si, ele automaticamente se ampara a partir da matemática, que constitui as ciências exatas, para fundamentar as suas explicações e o seu método. Na verdade, ele produz um método na ideia de produzir ciência. Até porque não se produz ciência de qualquer forma. Você precisa de um caminho, você precisa de uma estrada para construir o método na busca das suas inquietações, dos seus resultados de forma mais satisfatória possível. Então, automaticamente, obviamente, que não importa a metodologia. Ah, Vinícius, existe uma metodologia certa? Não existe. Mas automaticamente você tem que ter um caminho para que você possa fundamentar os seus resultados. Você não vai chegar para alguém e falar que 3 vezes 2 é 6 de qualquer forma. Você tem que explicar. Então é por conta disso que ele propõe um método fundamentado no racionalismo. Porque, na verdade, o René Descartes ele está muito preocupado também em questionar aquela sociedade dentro da modernidade que defendia ainda a manutenção da influência da Igreja Católica na construção do conhecimento. Ele não nega, perceba, a existência divina, mas, na verdade, ele questiona as estruturas da Igreja Católica que muitas das vezes impunham uma verdade absoluta, eterna, né, e que não era passível de ser criticada, de ser questionada. E é justamente pela racionalidade na qual ele defende, né, que é o princípio motriz da modernidade, da era moderna, é que ele quer questionar essas verdades absolutas, pelo senso crítico, pelo questionamento, pelo lado de perguntar ao humano. E não somente isso, a arte de duvidar. Ele coloca a dúvida como premissa para o conhecimento. Um ponto que eu quero destacar para vocês é que o que seria esse método cartesiano? Ele apresenta para nós 4 caminhos: evidência, análise, ordem e enumeração. Pessoal, a evidência, na verdade, ele está querendo colocar para nós que somente será verdade aquilo que se manifesta, aquilo que se apresenta de forma clara, de forma distinta, de forma objetiva. Então, por exemplo, se algo que você chega enquanto um resultado, você não tem uma clareza, isso não é uma evidência. Você não pode afirmar aquilo que você não tem certeza, aquilo que não está claro. Então, o primeiro princípio é a evidência, porque só é verdade aquilo que é claro, aquilo que chega de forma distinta, de forma diferente. É a análise, né? Ou seja, você dentro de um determinado objeto de estudo, você tem dificuldades às vezes de clarificar os seus resultados. Então, na verdade, você precisa dividir as dificuldades para que essas dificuldades possam ser analisadas, possam ser esclarecidas pela razão. Depois, pessoal, a ordem. Você não vai produzir ciência de qualquer forma, como eu falei para vocês. Então, vocês têm que ordenar os resultados de vocês. Vocês têm que ordenar as dificuldades de vocês. Vocês têm que ter um segmento. Obviamente que a ciência, ela não é linear. E a pesquisa, ela não é linear. A forma como você começa uma pesquisa nunca é a mesma quando você termina. Porque as dificuldades são vistas e revistas. Você tem que se deixar moldar em relação a um tempo, em relação a um espaço social na qual você se insere, que é justamente isso aqui que o René Descartes está pensando. E não somente isso, a enumeração. Você precisa fazer revisões. Uma lei uma teoria, ela não tem um caráter eterno. Ela precisa ser revista. O resultado também não tem um caráter eterno. E justamente por conta disso que você faz as enumerações. Por quê, pessoal? Porque na concepção cartesiana, o conhecimento precisa de uma regra. Então eu vou começar a propor um método. Um método explicado pela racionalidade. Por isso que essa escola racionalista, ela se opõe da escola empirista, do empirismo. Nós vamos discutir no próximo módulo.
Por quê, pessoal? Porque, na verdade, o empirismo não nega a racionalidade, mas defende automaticamente a experimentação e a observação. Não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. Então você precisa do método, você precisa da teoria e da praticidade, uma do lado da outra e não distante. Outra coisa também que é importante falar, a questão da dúvida metódica. Automaticamente, o René Descartes ele está questionando os sentidos, que é o que a gente fala do meio cognitivo, né, o meio cognitivo, né, e a realidade. Ele questiona a realidade a partir de uma premissa, de uma célebre frase: penso, logo existo. Né? Então, ou seja, o pensamento exige a existência de um ser que pensa. Então, a condição para que você possa dar sentido à existência está no pensamento. Mas até esse pensamento, ele pode ser duvidoso. Ele também deve ser racionalizado. Por que a dúvida é importante? Porque se você chega para alguém e fala, é isso, e aquela pessoa aceita como naquela época que o René Descartes está pensando, aquilo vai se propagar, vai se difundir, né, como uma verdade absoluta. A partir do momento que eu chego e falo, apresento uma proposição, eu falo, será que é isso? Será que é verdade aquilo que você está querendo colocar para mim? Por que o seu é certo e o meu está errado? E aí a gente começa a perceber que o conhecimento, ele não tem uma verdade absoluta, mas que pela dúvida você quebra ela. E não somente isso, porque você pergunta. E o ser humano, ele utiliza da sua imaginação para tentar compreender a sua realidade, o seu mundo social. E é justamente essa imaginação, a sua racionalidade, a sua forma de pensar que ajuda na produção e na construção do conhecimento. E também na reconstrução desse. Porque nós vamos perceber que o homem da modernidade não é o mesmo homem da contemporaneidade. São homens no seu tempo, influenciados e que exercem influência no seu contexto, no seu espaço, no seu grupo social. Tá ok, pessoal? Um pouquinho aí do René Descartes.